Pessoal, falando aqui um pouco sobre o cálculo da distância horizontal, que é muito usado em conjunto com o azimuth posteriormente para determinar, através das coordenadas de um ponto conhecido, determinar as coordenadas de um outro ponto. Tá, mas aqui é relativo ao teodolito, né? Vamos supor, o teodolito, a mira, a luneta, né, está neste ponto aqui, então é colocada uma mira estadimétrica a uma certa distância. Lá no morro, por exemplo, está aqui o teodolito e a mira estadimétrica, que é isso aqui, no vertical aqui, essa linha preta na vertical. É a mira estadimétrica e o objetivo é determinar a distância horizontal até aquele ponto. Então isso aqui é a distância inclinada. Então a distância horizontal seria, partindo daqui, né, aqui, essa distância aqui, distância horizontal. E a distância vertical entre o ponto aqui e o ponto onde se encontra o teodolito é essa distância aqui, é a distância vertical. Então, o importante mesmo é a determinação da distância horizontal. Com relação à mira estadimétrica, que é colocada lá no ponto visado, ela é a vertical aqui, a linha preta. Ela não é perpendicular à distância inclinada. Aqui a linha preta, que é a mira estadimétrica, não é perpendicular. Então, a gente vai determinar, né, uma mira, como se diz, imaginária aqui, que seja perpendicular à distância inclinada. Aqui é a linha da distância inclinada. Então, é como se pegasse a mira estadimétrica, inclinasse ela aqui, que seria esse verde aqui, essa linha verde, inclinada até o ponto onde ela fique perpendicular aqui. Ela é imaginária, isso aqui. Uma mira virtual, sei lá. Então, esta distância da mira estadimétrica aqui, na verdade a mira estadimétrica ela é um pouco maior. Na luneta vai ter as marcações lá, tem os traços, né, o fio inferior, médio e superior. Aonde o fio superior bate que é essa distância aqui, daqui até aqui a distância do fio inferior ao superior. Só isso que eu estou representando aqui pela linha preta, que é parte da mira estadimétrica. Então, isso aqui a gente chama de G. G é a distância entre o superior e o fio inferior, ok? E a distância dessa mira aqui, a imaginária, ela a gente chama ela de G'. Daqui até aqui, a distância é G', a gente chama de G'. E ela tem que ser justamente aqui, se prolongar aqui, essa de baixo aqui, onde pega no fio inferior, a mira imaginária que ela pega daqui, daqui para cima. Igualmente aqui, prolongando, aqui no caso não vai ser prolongado, né? Vai ser recuando um pouco aqui até aqui, onde ela pega aqui, Isso aqui ela é imaginária, a mira imaginária. Isso aqui é só uma introdução. Agora vamos ver o seguinte. O ângulo zênite. O que é o ângulo zênite? Ou zenital? Ele é o ângulo a partir da vertical aqui, do ponto onde está o teodolito, a pessoa imagina ali uma estaca cravada no chão, bem na vertical, uma estaca imaginária.
que segue até o céu. Então, o zênite é o ângulo formado por essa estaca imaginária, né, a vertical, até a linha aqui da distância inclinada. Então isso aqui é o zênite, o ângulo zenital. O ângulo vertical seria o complementar do zênite, né, que é o ângulo que a inclinada faz com a horizontal, que seria aqui, ó. Então aqui temos o zênite e o vertical. Então temos o seguinte, né? Aqui, como eu já falei, a distância horizontal e a distância vertical. Então, fazendo o seguinte, aqui temos o zênite, a vertical aqui, vamos imaginar ela aqui, ó, a vertical, e essa linha aqui está representando a inclinada aqui. Então a gente tem que esse ângulo aqui é o zênite, porque essa aqui é a inclinada, a vertical, a inclinada, a vertical. Então aqui é o zênite. E uma outra coisa, a gente sempre considera estas três linhas aqui, embora elas não sejam paralelas, a gente pode considerar elas como sendo paralelas. Por quê? Porque essa distância, geralmente ela é muito grande. E a mira estadimétrica aqui, ó, o tamanho do G, né, do fio inferior até o superior, geralmente vai ser aí uns 80 centímetros, 90, essa faixa aí. Então daqui até aqui seria o que? Uns 40 centímetros. Então, vamos supor, daqui até aqui é 40 centímetros. A gente vai considerar elas como sendo paralelas. Por quê? Igual que se a gente considerar essas duas linhas aqui, no olho aqui a gente diz que elas são paralelas. Beleza. E são mesmo. Mas podemos também dizer que talvez não seja, porque se a gente seguir essa aqui, expandir ela para cá, né? As duas. Pode ser que lá para frente, a 1 km de distância, elas vão se encontrar, vão se cruzar, ou seja, então elas não são paralelas. Mas só que, dando um só nessa parte aqui, né, como isso aqui é só 40 centímetros, a gente não percebe a diferença de inclinação entre elas. Então, pode-se considerar tanto essas três aqui como paralelas. Por exemplo, também se tu pegar uma corda, né, esticada no chão, duas cordas, né, coincidentes assim, de 1 km de distância, bem esticadas, se tu pegar só de um lado e levantar uns 40 centímetros, a pessoa que está observando a uns 10 metros de distância não vai perceber que tu inclinou, porque vai dar uma diferença muito pouca. Então aqui a gente considera essas duas aqui, essas três linhas, né, como sendo paralelas. Então, como eu já disse, aqui é o zênite. Então a gente pode dizer que isso aqui é o zênite também, ó. Aqui é o zênite, né? A gente prolonga ela aqui, a inclinada. O ângulo que a inclinada faz com a vertical é o zênite. Então, se esse aqui é o zênite, a gente pode dizer que esse aqui também é o zênite. Porque aqui é o zênite, aqui também é o zênite, que estaria aqui. E este ângulo aqui sempre é o mesmo deste, o ângulo oposto. Então, o zênite acaba sendo aqui. A gente formou aqui, ó, um triângulo. A gente definiu que aqui é o zênite, porque a gente considera essa aqui como sendo paralela a esta. Ok, a gente formou aqui um retângulo. Mas também temos o seguinte: se a gente considera as linhas aqui como paralelas, e esta aqui, o G', ele é perpendicular
a essa aqui, e essa aqui é paralela a essa, então esta aqui também é perpendicular a essa. Então aqui tem um ângulo reto. Isso aqui é reto, aqui também vai ser reto. Agora é o seguinte, vamos ver o ângulo vertical agora. Igual eu falei, aqui é o ângulo vertical, que a inclinada faz com a horizontal. Então vamos pegar aqui o eixo horizontal e o eixo vertical, que seria o x e o y. Agora vamos, se eu pegar aqui, ó, esta horizontal, inclinar ela até ficar alinhada com a distância inclinada, vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu inclinei até ficar paralelo aqui, alinhada com a distância inclinada. Então é isso aqui. Então isso aqui seria o ângulo vertical, que é o que está aqui, ó. Agora, sobrepondo essas duas aqui, né, fica dessa forma. Então aqui é o vertical. Como esta é perpendicular a essa e esta a essa, né, se eu inclinei ela para cá, deu o ângulo vertical, o mesmo ângulo que essa aqui deslocou para cá também, né, é o mesmo, é o vertical. Esse ângulo é igual a este. Então a gente vê que esse ângulo aqui é o vertical, ou seja, que é o ângulo que o gelinho aqui, ó, faz com a vertical. Então aqui é o ângulo vertical. Tá vendo? Aqui é o ângulo vertical. A gente definiu aqui o ângulo vertical, o zênite, e aqui temos o ângulo reto. O ângulo reto aqui, ó. Então a gente tem um triângulo retângulo aqui, que é uma representação deste retângulo, desse triângulo retângulo aqui, ó. Então a gente tem que, neste aqui, a gente tem que a distância inclinada é a hipotenusa, porque o ângulo reto ficaria aqui. Então a hipotenusa desse triângulo aqui é a distância inclinada. E isto aqui seria a distância horizontal. Então aqui também uma observação, se aqui é daqui até aqui é o G, a gente chama de G, a metade de G é G sobre 2. Se daqui até aqui é G', então a metade de G' é G' sobre 2. Então isto aqui, então temos isso e os dois ângulos aqui. Agora, fazendo uma análise de geral aqui, né? Aqui temos o zênite. A distância horizontal é aqui, ó, daqui até aqui, ou daqui até aqui, tanto faz de onde que olha. Agora, com relação ao ângulo zênite, a distância horizontal é o cateto oposto, e a distância inclinada aqui é a hipotenusa sempre, né? Então seno de zênite vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, distância horizontal sobre a distância inclinada. Então seno de zênite é isso aqui, distância inclinada sobre distância horizontal sobre a inclinada. Então vamos isolar aqui a distância horizontal. Então a gente vai ter que distância horizontal é igual a distância inclinada vezes seno de zênite. Isso tomando como referência o ângulo zenital. Agora, tomando como referência o ângulo vertical, a gente vai ter isso aqui, é praticamente a mesma coisa. Só que agora, a distância horizontal, ela é o cosseno do ângulo vertical. Ela é o cateto adjacente. É o cateto adjacente do ângulo vertical. Então, o cosseno do ângulo vertical vai ser a distância horizontal dividido pela distância inclinada. Novamente,
isolando a distância horizontal, a gente vai ter que a distância horizontal é igual a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo vertical. Essas duas fórmulas aqui, esta e esta, são essenciais. A única coisa que diferencia é que a distância horizontal, quando se tem o ângulo zênite, ela é isso aqui. Agora, se tu não tem o zênite, mas tem a distância vertical, então vai ser a distância horizontal vai ser distância inclinada vezes o cosseno do vertical. Agora vamos analisar aqui, né? Fazendo essa mesma análise aqui agora. Aqui eu coloquei uma observação. Sempre, todo o teodolito ele tem uma constante K, que é pertencente a ele. Geralmente é 100, mas tem essa constante K. E sempre a gente vai ter que a distância inclinada é o G' vezes essa constante K. Isso aqui é uma premissa. Aqui eu fiz duas colunas. Essa aqui é relativa ao ângulo zênite e aqui ao ângulo vertical. Isto aqui é só uma cópia do que a gente chegou antes, né? Aqui, ó. Isso aqui está aqui. E isso aqui, que é relativo ao vertical, está aqui. Agora, fazendo essa mesma análise aqui, ó, com relação ao zênite. O seno de zênite aqui seria o que? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto seria isso aqui, G' sobre 2. A hipotenusa é isso aqui, G sobre 2. Então, seno de zênite é igual a G' sobre 2 sobre G sobre 2. Que aí corta 2 com 2 aqui, fica seno de zênite é igual a G' sobre G. Então, da mesma forma que antes a gente tinha isolado a distância horizontal, a gente isola aqui agora o G'. Então, o G' vai ser o G que multiplica o seno do zênite. Isso aqui é a premissa que eu falei aqui no início. Agora vamos pegar ela aqui. A gente sabe que a distância inclinada é sempre igual ao G' vezes a constante K. Só que a gente definiu aqui que o G' é isso aqui, ó, G seno de zênite. Então, se a gente substituir o G' por esse valor aqui, o que vai ficar? A distância inclinada vai ser igual G que multiplica seno de zênite vezes o K. Então vai ficar isso aqui. Distância inclinada é igual a GK seno de zênite. Da mesma forma, se pegar pelo lado de cá e fazer a mesma análise, vai ser a mesma coisa. A gente vai chegar nessa relação aqui, ó, distância inclinada vai ser igual a GK cosseno do vertical. Então aqui pode ver que só muda a trigonometria aqui, a relação trigonométrica. Porque aqui está sendo como referência o zênite, e aqui está sendo como referência o vertical. Por isso que muda de seno para cosseno. O passo a passo aqui é o mesmo que eu expliquei aqui. Mas só que o ideal, né, o importante, como eu disse, principalmente na planimetria, é a distância horizontal. É ela que a gente precisa. E geralmente a gente vai ter o zênite. A gente não vai ter a distância inclinada, a gente não vai ter outros dados aí, distância vertical e tal. A gente precisa da distância horizontal. A gente chegou aqui, né, que a distância horizontal é igual a distância inclinada vezes seno de zênite. Só que a distância inclinada a gente não vai ter ela. Só que a gente chegou aqui que distância inclinada é GK seno de zênite. Certo? A gente vai pegar esse valor aqui, então, GK seno de zênite, e substituir por esse DI aqui, ó,
pela distância inclinada. Então, vai ficar a distância horizontal é igual GK seno de zenit, que é isso aqui, vezes seno de zenit. E o resultado vai ser isso aqui, distância inclinada é igual a GK seno de zenit ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado de zenit. O resultado do seno de zenit elevado ao quadrado. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Se a gente pegar a distância horizontal, que é igual a distância inclinada vezes cosseno do vertical, a gente chegou aqui que a distância inclinada é GK cosseno de vertical. Então, substituindo esse valor, isso aqui pela distância inclinada, a gente vai ter que distância horizontal é igual GK cosseno de vertical vezes cosseno de vertical, ou seja, vai dar esse resultado. Então, as fórmulas que serão usadas são estas aqui. Essa aqui é para a distância inclinada, mas não é muito recorrente não. Eu mesmo nunca vi precisando de calcular ela através de fórmula. Mas a gente usa mais esta aqui, ó, para os cálculos, para determinar a distância horizontal, que é o importante a ser calculado, é essa fórmula. A gente tem o zenit, beleza. O K vai ser relativo ao teodolito, a constante estadimétrica dele. O G vai ser a distância do fio inferior ao superior, que a gente vai ler ali na mira. Multiplica pela constante vezes seno do zenit que a gente tem. Ok, chega na distância horizontal. Se a gente tem o vertical, mas não tem o zenit, o que não seria difícil de descobrir, que seria simplesmente o complementar do vertical, mas se a gente quer calcular com base no vertical, seria isso aqui, a distância horizontal igual a GK cosseno ao quadrado de vértice, do ângulo vertical.